Bom dia. Vamos retomar nossas webconferências. Por incrível que pareça, essa é a primeira, logo em seguida vamos ficar 2 semanas sem encontros, por conta do nosso calendário que prevê 2 semanas de férias. E ele não foi alterado, então nós somos obrigados a ficar os próximos 2 sábados sem aula. Tá? Isso é um novo normal, pegou todo mundo de surpresa, essa questão dessa pandemia, né? Enfim, então nós vamos seguir hoje os nossos estudos aí da unidade 3, ok? Bom, aí conforme vocês forem entrando, eu já esperei, são 8h07, já esperei um bom tempo, conforme vocês forem entrando aí, vocês vão seguindo, e logo mais eu vou fazer o upload dessa aula no meu canal do YouTube, que vocês já têm o link, ok? Então vamos lá. No nosso último encontro, nós paramos aqui, exatamente nesse slide aqui. Que se o meu computador não travou, já ele vai aparecer aqui. Tá? Hermenêutica jurídica. Ok? O que é hermenêutica? Estou recuperando esse slide, que foi o último slide. Hermenêutica, ele é um ramo da filosofia, das ciências humanas. O objetivo da hermenêutica é estabelecer técnicas de interpretação de signos a partir da obtenção dos significados de cada signo. Tá? Ela vai surgir, inicialmente, com a missão de interpretar os textos bíblicos, porque eles foram escritos com muitas figuras de linguagem e, portanto, à época era de difícil compreensão, não eram todos que conseguiam ler um texto bíblico. Aliás, até hoje você vê isso. Pessoas leem o texto bíblico e fazem as interpretações totalmente fora do contexto. Tá? Posteriormente, essa ciência ela vai evoluindo, vai adquirindo novas competências e aí extrapola a questão só de textos, ele começa a entrar em todas as formas de comunicação humana. Então, o homem se comunica não só com a escrita, mas com a oralidade, com gestos, com expressões. Então, a partir daí, ela foi se apropriando, ela foi evoluindo, e hoje é uma ciência, é um ramo da ciência da filosofia já bem consolidado. Tá? Ela vem o nome hermenêutica, ele vem do nome de Hermes, né? Foi utilizado essa expressão por conta de Hermes, da mitologia grega. A função do Hermes era ir lá no Olimpo, conversar com os deuses, na linguagem dos deuses, e voltava aqui para a Terra, e ele fazia a comunicação daquilo que ele tinha pego lá com os deuses para os humanos e vice-versa, porque os humanos não falavam a língua dos deuses. Tá? A hermenêutica vem exatamente nisso. Tá? A ideia dela é fazer uma conexão de sentido entre um símbolo, um signo e um significado com quem está lendo, com quem está tendo contato com esse signo. Tá? O signo pode ser uma letra, pode ser, por exemplo, atrás de mim tem um signo. E ele carrega uma certa quantidade de informação que nos permite interpretá-lo. Porque nós vamos pegar toda uma pré-significação que já existe dentro de nós, e quando a gente colocar os olhos na imagem que está ali atrás, eu vou até sair um pouquinho para que vocês vejam, você percebe que é uma balança,
né? Os dois pratos estão nivelados, né? É uma simbologia do direito, tá? O direito procura sempre, a justiça procura sempre manter as coisas em equilíbrio, tá? Os polos, quem estiver discutindo de uma forma equilibrada, né? Sem entender para um lado ou sem entender para o outro, né? Por isso que diz que o juiz, né, que representa o Estado, o julgador, ele deve ser imparcial. Se ele perder a parcialidade, ele tem que se afastar do caso e vir um outro no lugar dele, tá? Que são as causas de impedimento de um juiz de julgar uma determinada lei, um determinado processo. E como ele é feito de gramíneas, então dá para interpretar esse símbolo que está atrás de mim como direito ambiental, né? Então, veja bem, eu crio um signo e eu vou significar, eu vou dar um sentido, uma significação, eu vou dar um conteúdo para esse signo. A partir do momento que eu faço essa significação, eu dou um conteúdo, eu dou um valor para esse signo, qualquer uma outra pessoa que venha ter contato com esse signo vai extrair essa informação que eu atribuí a ele, ou seja, vai tirar o que a gente chama de significado, tá? As letras do alfabeto, elas são signos e que têm significados. Cada uma você bate o olho, você consegue extrair o significado dela, porque alguém lá atrás a significou, ok? E aí, conforme eu vou arrumando, vou ajeitando, vou combinando as letras, eu vou formando as palavras. Só que essas mesmas letras que nós estamos formando palavras em português, elas servem para o espanhol, para o francês, para o inglês, né? E é assim sucessivamente, aos que adotam esse alfabeto como método de escrita, ok? Existem outros métodos de escrita, tá? Então, é só para explicar mais ou menos o que é hermenêutica. A partir dessa compreensão, nós vamos descobrir que cada ramo do conhecimento humano tem a sua própria hermenêutica. Tudo que existe a nível de conhecimento humano e que está compartimentado, que está colocado em compartimentos, cada compartimento desse tem um sistema de significação e, consequentemente, de interpretação específico, tá? Então, por exemplo, vocês do geoprocessamento, quando vocês batem o olho num levantamento plano e altimétrico, num projeto, num mapa plano e altimétrico, vocês já sabem o que cada linha que está ali significa, porque já houve uma significação anterior. Então, vocês conseguem extrair a informação que está contida nele. E essa disciplina aí, esse ramo de vocês, ou esse sub-ramo do conhecimento científico de vocês, de geoprocessamento, ele tem uma forma de interpretar diferente, por exemplo, de um eletrocardiograma. Você bate o olho no eletrocardiograma, eu bato o olho lá, para mim, não está dizendo nada. Mas a pessoa que foi treinada, ele bate o olho no eletrocardiograma, ele sabe como é que está o seu coração. Ok? Mesma coisa quando alguém vai fazer ultrassonografia. Eles batem o olho lá naquelas imagens lá, eles estão vendo, parece que estão dentro do corpo humano. Eles conseguem interpretar cada sombra, cada reflexo que tem ali dentro e medem os órgãos internos e tudo mais, tá? Então, feito essa introdução, a hermenêutica jurídica também vai representar método científico de interpretação das leis. E cada ramo do direito tem a sua hermenêutica, tá? Então, o direito civil tem uma forma de interpretar. É diferente, por exemplo, do direito penal, que também tem a sua forma de interpretar. Assim como o direito constitucional, até a gente chegar no direito ambiental, tá? Então, com base
nesse pressuposto, quando a gente começa a falar de direito ambiental, a forma como nós vamos interpretar as leis que versam sobre o tema, ela é diferente da forma como você lê um texto de um romance. Tá? Nessa linha, nós temos que desenvolver, e aí é muita leitura, você tem que ler muita doutrina, o que os doutrinadores estão falando, como que os tribunais estão decidindo, que se chama jurisprudência, são os dois grandes instrumentos que nós temos para nos ajudar a interpretar de forma adequada um determinado regramento jurídico. Tá? Jurisprudência é como um tribunal, num determinado momento, está decidindo uma determinada questão. A partir do momento que o tribunal firma a convicção sobre uma determinada situação, vamos falar assim, licenciamento ambiental. E ele firma lá como que ele está interpretando a lei e ele começa a decidir só dessa forma. A partir daí, eu já sei que nesse tribunal eles interpretam dessa forma, então eu, enquanto profissional aqui fora, tenho que tomar cuidado e adotar as minhas medidas, os meus procedimentos profissionais atentos a isso aí. Com um detalhe, cada tribunal ele é livre, são princípios de direito, para interpretar as leis. Então, às vezes, a forma como a Justiça de Mato Grosso interpreta as relações envolvendo o direito ambiental, os atos humanos, as ações humanas envolvendo o direito ambiental, é diferente do Tribunal de Justiça do Tocantins. Então, a coisa assume uma complexidade muito maior. Às vezes, você vê, assim, ali no Ministério Público, promotores que atuam no direito ambiental com interpretações e posições filosóficas diferentes para o mesmo caso. Então, é bem complexo, tá? Por isso que, normalmente, quando você fala em licenciamento ambiental, nos estudos relacionados ao licenciamento ambiental, normalmente será um grupo de vários ramos do conhecimento humano, tá? Você vai ter vários profissionais, você vai ter geógrafo, engenheiro florestal, engenheiro eletricista, engenheiro civil, geógrafo, né? Biólogo, trabalhando junto, montando um documento multidisciplinar e eu aconselho que tenha um advogado especialista em direito ambiental, para que ele sente com o pessoal e fale, olha, esse juiz pensa assim, este tribunal pensa assado, né? A tendência hoje é ir para esse caminho e você vai orientando as pessoas para que elas atuem profissionalmente de acordo com essa visão jurisprudencial do tribunal. Nós temos visto no Brasil um debate muito forte entre a sociedade e partes do Poder Judiciário. Tá tendo, nós estamos vendo aí que as coisas não andam muito bem. Por quê? Porque alguns órgãos que formam o Poder Judiciário mudaram a sua jurisprudência, ou seja, a forma como eles têm interpretado as leis, inaugurando novas estruturas de interpretação e está deixando todo mundo pasmo, né? Mas acontece, tá? Qual é o resultado disso, a gente não sabe, mas acontece. Os tribunais têm essa autonomia, tá? Então, hermenêutica nada mais é do que isso, tá? É um ramo da filosofia e, no nosso caso, nós temos que adquirir os instrumentos de interpretação das leis ambientais, ok? Então, essa é a ideia. Vamos para frente. Eu vou passar aqui, deixa eu só dar uma paradinha aqui, eu vou passar um vídeo para vocês, mas eu tenho que dar uma olhada aqui numa coisa.
Pronto. Beleza. Senão não sai o áudio, tá? É um videozinho curto que nós vamos aprender. Ele vai falar um pouco sobre hermenêutica, no caso, constitucional. Mas ele vai falar o seguinte, que quando a gente lê uma lei, a gente lê na linha e na entrelinha. Ou seja, o que a doutrina e os tribunais pensam com relação àquilo que está escrito. É o que a gente chama do não verbal. O verbal é aquilo que você lê, mas existe uma significação atrás do verbal, que é o não verbal. Ou seja, o real significado. Então, ele vai explicar isso, tá bom? É um videozinho curto, um vídeo aula de concurso. Existem muitos videoaulas aí das mais variadas áreas do direito que vocês podem estar assistindo. É bem interessante, tá? Vamos lá. Olá, vamos falar agora sobre o tema interpretação e hermenêutica constitucional, ou hermenêutica e interpretação constitucional. O que é a hermenêutica? O que é a interpretação? Bom, interpretação é uma atividade presente no nosso dia a dia. Nós interpretamos a todo momento, interpretamos gestos, interpretamos falas, interpretamos textos, toda manifestação, seja por meio de gesto, fala, escrita, é passível de uma interpretação. E a gente vê no nosso dia a dia como muitas vezes as coisas são interpretadas erradas. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa dizer, poxa, eu fui mal interpretado? Justamente porque no nosso dia a dia, a interpretação que é utilizada é uma interpretação subjetiva. Cada um interpreta os fatos que nos rodeiam de acordo com a sua experiência de vida. Então, cada um interpreta os fatos que rodeiam eles, e eu interpreto os fatos que me rodeiam de acordo com a minha história de vida, de acordo com a minha experiência, da maneira como eu vejo as coisas. Só que interpretar uma lei, interpretar a Constituição, não pode ser desse mesmo jeito. A interpretação das normas jurídicas exige métodos, técnicas específicas para esse tipo de interpretação. E justamente a ciência que é responsável por estudar esses métodos, os princípios, as técnicas a serem empregadas na interpretação das leis, é o que a gente chama de hermenêutica. Então, a hermenêutica nada mais é do que a ciência responsável por estudar os métodos, princípios, por fornecer todo o conteúdo necessário para que nós possamos interpretar corretamente as leis, não usando critérios subjetivos, mas sim usando critérios objetivos. Então é sobre isso que a gente vai falar, interpretação e hermenêutica constitucional. Primeiro, de onde vem esse nome hermenêutica? Não há uma posição unânime, mas alguns entendem que o termo hermenêutica vem de um verbo grego. Esse verbo hermeneuem significava o quê? Declarar, anunciar, interpretar, esclarecer, traduzir. Então, a ideia de hermenêutica, da origem dessa palavra, estava diretamente ligada à ideia de interpretar. E alguns defendem que esse nome hermenêutica, ele deriva de um deus da mitologia grega, que era o deus Hermes. Hermes era um deus da mitologia grega responsável por interpretar as mensagens divinas e traduzir isso para a humanidade. Dentro da mitologia grega, Hermes era responsável pela comunicação. Ele era considerado patrono da comunicação, do entendimento humano. Então, alguns associam a ideia da palavra hermenêutica a Hermes. E outros já dizem que esse termo hermenêutica deriva do grego hermeneutike,
que significa ciência, técnica, que tem por objeto a interpretação de textos poéticos ou religiosos. A hermenêutica, de fato, surgiu inicialmente para interpretação, especialmente de textos bíblicos, de textos religiosos. E a hermenêutica, ela, de fato, é uma ciência que estuda mecanismos de interpretação, não só das leis, mas mecanismos de interpretação da língua portuguesa, mecanismos de interpretação de textos religiosos, entre outros. Então, a hermenêutica nada mais é do que uma ciência responsável por dar métodos, princípios, técnicas para que seja feita a interpretação. No caso da hermenêutica jurídica, da hermenêutica das leis, é justamente aquele conjunto de métodos, princípios que nós vamos conhecer, que vão possibilitar ao intérprete realizar a interpretação da norma. Então, qual seria a diferença entre hermenêutica e interpretação? A interpretação é uma atividade prática consistente em ler a norma e buscar o significado dela. Enquanto que a hermenêutica vai dar para o intérprete todo o suporte necessário para que ele possa realizar essa tarefa interpretativa. Entendeu? Então, a diferença entre hermenêutica e interpretação podem ser resumidas da seguinte forma. Hermenêutica é o estudo científico da interpretação, com um método e um objeto previamente. Deu um erro aqui, eu já vou voltar. Deixa eu voltar lá, porque... Tudo bom, Adailson? Eu vou voltar lá, já vou soltar aqui. Olá, vamos falar agora sobre o tema interpretação e hermenêutica constitucional, ou hermenêutica e interpretação constitucional. O que é a hermenêutica? O que é a interpretação? Bom, interpretação é uma atividade presente no nosso dia a dia. Nós interpretamos a todo momento, interpretamos gestos, interpretamos falas, interpretamos textos. Toda manifestação, seja por meio de gesto, fala, escrita, é passível de uma interpretação. E a gente vê no nosso dia a dia como muitas vezes as coisas são interpretadas erradas. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa dizer, poxa, eu fui mal interpretado? Justamente porque no nosso dia a dia, a interpretação que é utilizada é uma interpretação subjetiva. Cada um interpreta os fatos que nos rodeiam de acordo com a sua experiência de vida. Então, cada um interpreta os fatos que rodeiam eles, e eu interpreto os fatos que me rodeiam de acordo com a minha história de vida, de acordo com a minha experiência, da maneira como eu vejo as coisas. Só que interpretar uma lei, interpretar a Constituição, não pode ser desse mesmo jeito. A interpretação das normas jurídicas exige métodos, técnicas específicas para esse tipo de interpretação. E justamente a ciência que é responsável por estudar esses métodos, os princípios, as técnicas a serem empregadas na interpretação das leis, é o que a gente chama de hermenêutica. Então, a hermenêutica nada mais é do que a ciência responsável por estudar os métodos, princípios, por fornecer todo o conteúdo necessário para que nós possamos interpretar corretamente as leis, não usando critérios subjetivos, mas sim usando critérios objetivos. Então é sobre isso que a gente vai falar, interpretação e hermenêutica constitucional.
Primeiro, de onde vem esse nome hermenêutica? Não há uma posição unânime, mas alguns entendem que o termo hermenêutica vem de um verbo grego. Esse verbo hermeneuem significava o quê? Declarar, anunciar, interpretar, esclarecer, traduzir. Então, a ideia de hermenêutica, da origem dessa palavra, estava diretamente ligada à ideia de interpretar. E alguns defendem que esse nome hermenêutica, ele deriva de um deus da mitologia grega, que era o deus Hermes. Hermes era um deus da mitologia grega responsável por interpretar as mensagens divinas e traduzir isso para a humanidade. Dentro da mitologia grega, Hermes era responsável pela comunicação. Ele era considerado o patrono da comunicação, do entendimento humano. Então, alguns associam a ideia da palavra hermenêutica a Hermes. E outros já dizem que esse termo hermenêutica deriva do grego hermeneutike, que significa ciência, técnica, que tem por objeto a interpretação de textos poéticos ou religiosos. A hermenêutica, de fato, surgiu inicialmente para interpretação, especialmente de textos bíblicos, de textos religiosos. E a hermenêutica, ela, de fato, é uma ciência que estuda mecanismos de interpretação, não só das leis, mas mecanismos de interpretação da língua portuguesa, mecanismos de interpretação de textos religiosos, entre outros. Então, a hermenêutica nada mais é do que uma ciência responsável por dar métodos, princípios, técnicas para que seja feita a interpretação. No caso da hermenêutica jurídica, da hermenêutica das leis, é justamente aquele conjunto de métodos, princípios que nós vamos conhecer, que vão possibilitar ao intérprete realizar a interpretação da norma. Então, qual seria a diferença entre hermenêutica e interpretação? A interpretação é uma atividade prática consistente em ler a norma e buscar o significado dela. Enquanto que a hermenêutica vai dar para o intérprete todo o suporte necessário para que ele possa realizar essa tarefa interpretativa. Entendeu? Então, a diferença entre hermenêutica e interpretação podem ser resumidas da seguinte forma. Hermenêutica é o estudo científico da interpretação, com um método e um objeto previamente definidos. Enquanto que a interpretação é a busca pelo verdadeiro alcance da lei, almejando os meios que concretizem o objetivo traçado na norma. A hermenêutica é um estudo científico dos métodos, dos mecanismos para se realizar a interpretação. E a interpretação é o ato de buscar na norma o seu significado, o seu sentido. Basicamente, é essa a ideia que você tem que ter quando você ouve falar em interpretação e em hermenêutica. A hermenêutica, portanto, é o domínio da ciência jurídica que se ocupa em formular e sistematizar princípios que subsidiarão a interpretação. Enquanto a interpretação é a atividade prática que se dispõe a determinar o sentido e alcance dos enunciados normativos. E aí segue o autor falando sobre esse assunto. É um material que você pode dar uma lida só para dar uma reforçada. Agora, importante, você pega um texto legislativo, pode ser uma lei, pode ser a Constituição, uma norma, texto legal. E esse texto, ele tem o que a gente chama de enunciado ou dispositivo. Esse enunciado, esse dispositivo, esse texto, essa disposição, essa formulação, esse símbolo linguístico da norma, da lei, é o chamado também significante. É aquilo que você lê. Entretanto, ao se ler um texto, ao se ler uma lei, não necessariamente aquilo que você lê é exatamente daquela forma que tem que ser interpretado. Então, se eu sou o intérprete da lei,
Eu, por exemplo, sou um juiz e estou a julgar uma determinada situação concreta e vou analisar a lei aplicável ao caso. Eu primeiro vou ao texto e, com base nos métodos e princípios interpretativos, eu vou realizar uma interpretação metódica, usando um método, usando uma técnica. Ao realizar essa interpretação, eu obtenho o verdadeiro sentido da norma, o verdadeiro significado da norma. Ou seja, eu obtenho o que é a norma. A doutrina, portanto, distingue o conceito de texto da norma e o conceito de norma. A norma é o texto interpretado, enquanto que o texto da norma é o texto a interpretar. A formulação, a disposição, o enunciado, a disposição linguística é o objeto da interpretação. É aquilo que você vai ler para tentar compreender. Na medida em que você compreende aquilo através de uma técnica, através de métodos, você obtém o resultado disso, o sentido, o significado, o produto, a norma propriamente dita. Então, quando você tem o texto, você tem uma dúvida sobre o que aquilo quer dizer. Apenas olhando para o texto, você não sabe ainda qual é a norma contida nele, você só tem ali as palavras, o conteúdo textual. Na medida em que você pega esse texto e interpreta, você obtém realmente o resultado, o produto daquela interpretação. Um exemplo. Artigo 5º da Constituição. Se você pegar o artigo 5º para ler, você vai ver que ele começa dizendo assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nos termos seguintes. Quando a Constituição começa dizendo todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, se eu for apenas pegar esse texto, o texto da norma, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, e for aplicar aquilo sem realizar uma interpretação, eu vou acabar chegando à conclusão de que todas as pessoas são iguais, quando de fato as pessoas não são. Ah, mas elas devem ser iguais perante a lei. Quer dizer, a lei vai ter que tratar todo mundo de forma idêntica, sem qualquer distinção. Ah, então a lei não pode, por exemplo, dar para o idoso gratuidade nos transportes coletivos. A lei não pode assegurar uma proteção especial para a criança e para o adolescente. A lei não pode dar uma aposentadoria diferenciada para a mulher. A lei não pode estabelecer direitos especiais para os portadores de necessidades especiais. Ora, se eu apenas levo em conta o texto, sem utilizar uma metódica para obter a norma, eu vou acabar tendo muitas vezes conclusões totalmente erradas acerca daquele instituto. Por isso, é extremamente importante na atividade interpretativa que ela seja realizada de acordo com os métodos e princípios próprios para a interpretação jurídica, para que aí sim a gente chegue ao verdadeiro sentido da norma. E qual seria a norma contida nesse dispositivo? Quando a Constituição diz todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, ao se realizar uma interpretação desse dispositivo, a gente chega à seguinte norma: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, é possível tratar de maneira desigual os desiguais na medida das suas desigualdades. Quer dizer, eu posso tratar de maneira igual as pessoas que estão em condição igual e de maneira desigual as pessoas que estão em condições desiguais, buscando reduzir as desigualdades entre elas. Ah, Rodrigo, mas como que você chegou a essa conclusão? Aí é que está. Utilizando métodos, utilizando princípios que a doutrina traz acerca dessa interpretação. E isso a gente vai conhecer. Bom, então eu estou diante de um problema fático, concreto, onde eu tenho que aplicar a norma, eu tenho que aplicar esse dispositivo. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma norma para aplicar no caso, porque o dispositivo apenas
texto, para aplicar, eu tenho que interpretar. Então, eu pego o texto, interpreto, bum, esse resultado interpretado, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar diante daquele problema jurídico concreto. Ora, o que é o problema jurídico concreto? É a situação que precisa ser resolvida dentro da sociedade e que necessita da aplicação da norma. Então, imaginem que esse problema, e aqui a gente, pensando na norma constitucional, teríamos um problema constitucional. Se for a interpretação de uma lei apenas, seria um problema jurídico. Por exemplo, um sujeito matou alguém. Ora, ele matou alguém, é um problema jurídico, sim. Então, vamos ao Código Penal para ver aonde que ele vai estar enquadrado. Vamos ter o texto do Código Penal, vamos interpretar aquele texto e vamos aplicar aquele texto. Vamos, quem? Né? O judiciário, nesse caso, é que vai desempenhar essa tarefa. Em relação à nossa Constituição, a nossa Constituição traz uma série de valores, de princípios que muitas vezes precisam ser aplicados em situações concretas. E para concretizar a Constituição, é importante que ela seja interpretada. Por quê? A concretização da norma, a aplicação da norma para a sociedade, na resolução de problemas, depende antes da interpretação adequada dessa norma. E aí a gente já percebe uma tarefa extremamente importante da interpretação constitucional, da interpretação, especialmente da nossa Constituição. Por quê? É necessário que a Constituição seja interpretada para que ela possa ser efetivada, para que ela possa ser aplicada. E se a Constituição é a lei maior, é a lei das leis, a gente quer que ela seja efetivada, a gente quer que ela seja aplicada, e por isso é extremamente importante que ela seja interpretada. Tudo bom, Dailson, Noemi? Noemi, abre seu vídeo aí para a gente registrar a sua presença. Eu vou abrir para vocês aí, se vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse vídeo aí. Se tem algum ponto que ele falou aí que você acha que precisa uma explicação, para a gente interagir. Dailson? Tem que abrir o áudio, tá? Isso. Esse tema de hoje, eu sempre tive algum interesse por ele, porque as leis, no meu entendimento, era para ter só uma, como que chama? Uma forma de interpretar. Mas sempre houve os políticos sempre interpretam do jeito que interessa a eles. Hoje, há muito tempo isso. Isso aí é um debate que tem, Dailson. E, no caso, o tema desse vídeo aí, na verdade, o tema desse vídeo é hermenêutica constitucional, mas, no fundo, ela é uma técnica de interpretação e cada ramo do conhecimento humano tem a sua técnica de interpretação, a sua hermenêutica. No começo da aula eu falava, quando você olha um projeto planial altimétrico, aquilo para um leigo não significa nada, mas para quem adquiriu os métodos de interpretação, consegue interpretar cada símbolozinho, cada signozinho que está ali dentro de um projeto planial altimétrico. Então, o que ocorre nas leis, ocorre em qualquer área do conhecimento humano. Quando você olha um eletrocardiograma, às vezes para você não significa nada, porque você não consegue abstrair, você não consegue retirar daquele gráficozinho do eletrocardiograma alguma informação, mas um médico cardiologista consegue. E, provavelmente, um médico que faz, sei lá, que é especializado em otorrinolaringologista não consiga interpretar um eletrocardiograma. Então, assim, mesmo uma determinada ciência, os seus ramos têm os seus métodos de interpretação. No caso desse vídeo, ele falava sobre o método de interpretação de uma Constituição. Se chama hermenêutica constitucional. Tá? Um outro fator que, no caso das leis, que impactam nessa questão da interpretação são as mudanças da sociedade. Porque o direito, o que é o direito?
é um estudo, um ramo da ciência social que tenta compreender as sociedades em seus regramentos, em suas regras, em suas leis de convívio social. Tá? O direito nada mais é de que uma regra, quando eu vou explicar o direito enquanto lei, é uma regra da conduta humana em sociedade, ela vai ser emitida por um órgão soberano, ela tem efeito contra todo mundo, contra todo o conjunto da sociedade, traz consigo a sanção. Por quê? Porque aquele que descumprir a regra será punido. Tá? Não existe o porquê você criar uma regra, uma lei, né, para regular a conduta humana na sociedade e que você não puna aquele que não cumpre essa regra. Então, toda norma tem uma punição. A gente chama de sanção. Tá? Bom, o desenvolvimento da tecnologia, ela muda as relações sociais. A tecnologia é a que mais muda as relações sociais. Né? Se a gente voltasse a 200 anos atrás, provavelmente não tinha carro. O que se discutia aqui era quem criava cavalo, qual era a raça de cavalo, você roubou meu cavalo, você estragou a minha charrete, a minha carroça, essas coisas. Né? A legislação que existia na época, ela refletia aquela realidade das sociedades. Né? Se você vai em alguns lugares aqui no planeta, em que as sociedades ainda estão na fase tribal, ainda estão naquela fase mais primitiva, as regras deles são totalmente diferentes das nossas. E se a gente for levar nossas regras para eles, eles vão falar, mas para que eu quero isso? Eu não tenho internet, eu não tenho carro, eu ando a pé, uso arco e flecha. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, essas alterações que vão acontecendo na sociedade vão também impactando nas leis. Só que tem um detalhe. Normalmente, ocorre a mudança na sociedade bem depois que ocorre a mudança das leis. Então, entre a mudança da sociedade até você conseguir alterar a lei para se adequar a essa nova sociedade, eu tenho um hiato aí. Eu tenho o que a gente chama de lacuna da lei. E aí, o que eu tenho que fazer? Existem técnicas de interpretação de leis e princípios que vão ser jogados para essa nova realidade, porque não existe lei. Vou te dar um exemplo. Eu tive um caso, recentemente, de uma pessoa que perdeu o emprego por conta da pandemia do Covid-19. Né? Estava começando a carreira dele, um engenheiro de produção, foi demitido e ele não conseguiu pagar mais as parcelas do carro dele, do financiamento do carro dele. O banco foi lá e entrou com um pedido de busca e apreensão, não pagou 3 parcelas, foi lá e tomou. Eu entrei em defesa dele e falei, olha, não existe lei que trate dessa situação nova, mas ele foi demitido, está aqui a carteira de trabalho que mostra que ele foi demitido aqui no momento da pandemia, ele perdeu a renda, não está conseguindo se recolocar. Até antes dele perder o emprego, ele pagava certinho as prestações do carro. Né? De tal forma que eu requeri para o juiz a suspensão do contrato durante essa pandemia, jogando essas parcelas que estão vencidas e vão vir as outras que vão vencer, dessa fase da pandemia, jogando ela para depois da última parcela, garantindo ao banco juro e correção monetária, para que ele tenha o carro de volta e o contrato fique suspenso. Não existe lei que fala sobre isso. Mas é um fato que está acontecendo e aí o juiz vai ter que decidir. Eu falei para ele, não existe lei. No entanto, os princípios de direito permite que o juiz busque o equilíbrio entre as relações, o interesse do banco com o interesse da pessoa que financiou o carro. O juiz vai ter que decidir, eu estou aguardando a decisão dele. Acho que nos próximos dias ele vai decidir. Então, veja, é uma realidade nova, ainda não existe lei para isso, mas o problema está aí, o juiz tem que decidir. Tá? Então, por isso que a interpretação ela é muito importante. Óbvio que onde tem ser humano, tem interesse. Então, e aí vem o que a gente chama das concepções das leis.
Existe um cara chamado Ferdinand Lassalle que diz o seguinte, que as leis, elas são apenas e tão somente papéis escritos. Mas o que realmente importa são os interesses sociais. Os interesses sociais é que ditarão as regras. A lei passa a ser um papel com alguma coisa impressa, sem maiores importâncias. Mas que grupamento social? Os interesses sociais que se organizam, os grupos sociais que se organizam, têm a hegemonia, são grupos que comandam a sociedade e eles interpretarão a lei de acordo com seus interesses. Então, eu consigo ver, por exemplo, na nossa sociedade, nós temos grupos que defendem interesses dos professores, nós temos grupos que, aqui no nosso estado, que defendem interesses do agronegócio, nós temos grupos que defendem interesses do comércio, e assim vai indo. Então, como essas relações entre esses grupos se dá, é que a lei é interpretada. Tá? Se chama concepção sociológica das leis. Tá? Então, por isso, quando você fala assim, os políticos interpretam de acordo com o interesse deles. Sim, é verdade. É verdade. O Ferdinand Lassalle já fala isso, é a concepção sociológica. Os grupos sociais se organizam, os que comandam a coisa vão puxar a brasa para a sua sardinha. Tá? Não é verdade o que você está falando, não é mentira o que você está falando, não, é verdade. Eu só estou explicando para você como que essas situações se dão. Até para que você compreenda o que acontece na sociedade e você, como um profissional que será, com certeza, de sucesso no futuro, seja também um agente protagonista dos grandes debates na sociedade. Para melhorar o quê? Vamos supor, a importância e o reconhecimento dos profissionais de geoprocessamento. Pode ser uma bandeira. Entendeu? Porque se melhorar, vai melhorar o seu rendimento, o seu salário. Seja bem-vinda de volta. Deu uma travadinha aí, né? Ela voltou caiu de novo. Galaxy J1. Beleza? Tranquilo, Dailson? Explicou para você? É por isso que está tendo esses debates aí. Quando a gente faz o curso de Direito e estuda Direito Constitucional, dá uns 4 semestres do curso de Direito, dos 10, tem a disciplina de Direito Constitucional, acho que 4. Não sei se são 4, são 3. Mas, assim, carga horária bem extensa. Você vai aprendendo toda a história do direito constitucional moderno, né? Quando que surge, vai surgir na Guerra das Três Colunas, depois vai ter um impacto lá na Revolução Francesa, a necessidade de se criar dentro da estrutura do Estado pesos e contrapesos para que um grupo não domine a sociedade em desfavor do outro grupo. Tá? Então, você estuda tudo isso. E aí você começa, e aí aqui é o grande barato que você tem que prestar atenção. Todo ramo do direito tem uma série de princípios. Então, nós vamos estudar daqui a pouquinho os princípios do direito ambiental. Por quê? Porque se você compreender os princípios, você vai interpretar melhor as leis. Ou seja, é através do domínio dos princípios que formam um ramo do direito que você consegue adquirir as técnicas de interpretação mais adequadas. Tá? Então, por isso que no direito a gente estuda sempre princípios e classificação. Exatamente para que a gente se aproprie de técnicas de interpretação, para que a gente faça a interpretação das leis mais correta. Qual que é o grande debate que a gente tem assistido hoje na sociedade? A forma como o STF vem interpretando, inovando nas interpretações da Constituição. Esse é o grande debate. Parece-me que setores da sociedade têm reagido a essa nova forma do Supremo Tribunal Federal de interpretar e aplicar a Constituição aqui dentro do país. Então, para quem é do ramo do direito, o debate está ótimo, né? Porque a gente está vendo uma evolução ou uma involução do direito que tem custado caro a imagem de alguns institutos que formam instituições que formam o nosso poder da República. Tá?
Então, isso é importante, né? E não é difícil, tá, Dailson? Eu falo que não é difícil porque a minha primeira formação foi só de exatas. Toda a minha formação inicial de carreira, eu fiz o curso de eletrotécnica, depois eu fiz boa parte de um curso de eletrônica, fiz engenharia elétrica e fui trabalhar. Ao mesmo tempo eu mexia com engenharia elétrica, eu dava aula no curso de eletroeletrônica aí no Instituto Federal. Num dado momento da minha vida, eu resolvi ir fazer direito. Pô, deu uma... mudou tudo. Tá? A forma como você atua nas exatas é diferente da forma como você atua nas sociais. No entanto, é possível sim. Você vai aprendendo. E vai ajudando, você sempre vai melhorando. Quanto mais curso você fizer, quanto mais livro você ler, fica melhor a sua compreensão do que acontece na sociedade, vai te capacitar a trabalhar de uma forma diferenciada e, consequentemente, ter mais sucesso na sua profissão. Tá? Por isso que, às vezes, eu paro e faço essas conversas, porque eu já passei por isso aí. Então, se eu conseguir falar, ó, não cometa os mesmos erros que eu cometi lá atrás, no início da minha vida profissional, para o meu aluno, já é ótimo, você já economiza um tempo, né? Existe um ditado que diz o seguinte: o burro, ele erra e não aprende. Ele continua cometendo o mesmo erro. Ele não vai aprender, ele vai ficar patinando e parado no lugar. O inteligente, ele erra, vê que aquele resultado não foi legal, aprende com aquele erro e não comete mais aquele erro. Então, esse é o inteligente. Já o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele fica olhando os outros, falando, ele fez aquilo ali, deu errado, não vou fazer. Tá? Então, esse é um macete. Então, eu estou tentando dividir experiências também. Ok? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Bom, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Começamos a falar de lei agora, tá? Essa lei, ela é a Lei 6.938 de 1981. É essa lei aqui, ó. Tá? E ela traz para o país como que a União, os estados, os municípios devem desenvolver as suas políticas públicas, seja no poder executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, para fins de compreender, defender e preservar os recursos naturais, ok? Que é o meio ambiente. Tá? Só que nós temos um problema aí. No direito, normalmente, uma lei mais nova, ela revoga, ela retira os efeitos da lei mais antiga. Tá? Então, o que eu tenho de problema aqui? Essa lei é de 1981. E a nossa Constituição Federal é de 7 anos depois, 1988. Então, quando vem a nova Constituição, quando você põe uma Constituição num país, se chama um poder constituinte originário, para redigir uma nova Constituição, a gente diz que você cria um novo Estado. Ou seja, embora o território é o mesmo, o povo é o mesmo, o Estado é outro. Né? O Estado que eu digo é a nação, sob o ponto de vista de ser essa nação uma pessoa jurídica de direito público interno e externo. Interno, porque ele vai criar uma nova estrutura jurídica dentro do país, e externo, que ele vai criar metas e objetivos do país nas suas relações internacionais. Por isso que a gente diz, por exemplo, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é uma pessoa jurídica de direito público externo. Então, quando o Brasil vai assinar um tratado internacional, isso depois de 88, lá
na hora de qualificar, vem República Federativa do Brasil. Já Brasil, só o Brasil, ou União Federal, é a pessoa jurídica de direito público interno. Então, eu vou fazer uma licitação com o Ministério. Provavelmente vai aparecer União Federal, que é essa a pessoa jurídica com a qual eu vou me relacionar aqui internamente, ok? Bom, então eu criei uma nova nação quando veio essa Constituição Federal. Embora o território é o mesmo, o povo é o mesmo, as tradições continuaram as mesmas, tá? E aí eu preciso, quando vem essa Constituição, eu preciso olhar todo o ordenamento jurídico que existia anteriormente e ver o que ela recepcionou, ou seja, que ela vai conferir validade, e aquilo que ela não recepcionou da Constituição anterior, ou seja, que ela vai negar vigência. Tá? Então, o debate, logo quando vem a Constituição Federal, era para saber se ela recepcionou ou não a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, porque é anterior a ela. Okay? Fazendo-se as análises e pegando a ideia do conceito que a Constituição dá para a questão do meio ambiente, precisamente no seu artigo 225, com o conceito de meio ambiente da Lei 6.938, de 81, você vê que eles são adequados, eles são harmônicos. Portanto, essa lei não está fora da estrutura da Constituição Federal, ela está em harmonia. Logo, chega-se à conclusão que a Constituição Federal de 1988 recepcionou essa lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela apenas vai propor, e aí alguns autores que falam isso, uma nova forma de interpretar essa lei. Tá? Como se interpretava a lei entre 1981 até 1988, era de um jeito. Depois da Constituição de 88, muitos autores, muitos doutrinadores falam, opa, eu já não posso mais interpretar essa lei da forma como a gente interpretava lá atrás, porque a Constituição é nova. E eu não posso esquecer desses novos princípios que ela trouxe e que vai atingir toda a legislação abaixo dela, que a gente chama de legislação infraconstitucional. Aquilo que estiver abaixo da Constituição é uma legislação, um ordenamento jurídico que a gente denomina de infraconstitucional. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, vocês abrem o microfone e podem interagir, tá, pessoal? Eu paro, não tem problema nenhum. Vamos lá. Bom, isso aí são técnicas, tá? No slide anterior. Pode falar. Pode falar. Isso que o senhor falou, que cria um novo estado, aí fica como se fosse dois estados num só? Não, o Brasil, quando ele vai se relacionar com outro país, vamos supor, ele vai fazer um tratado internacional com a Espanha, com a França, quem quer que seja, a hora que ele vai assinar esse tratado, ele se apresenta lá como República Federativa do Brasil, porque a nossa Constituição diz isso. Mas internamente, para nós, se chama União Federal. É a mesma pessoa jurídica. Ô, professor, não está saindo o som? O meu som não está saindo para você? Está me ouvindo? Deixa eu parar aqui. Você não está me ouvindo? Não? O som. Melhorou agora? Melhorou? Será que você não... Deixa eu botar aqui, ó. Vem um pouquinho aí. Acho que o microfone do senhor está desligado. Não, meu microfone está ligado.
Tá me ouvindo agora? Um, dois, um, dois. Espera aí, vamos ver aqui. Eu vou mudar aqui, ó. Melhorou aí? Tá me ouvindo? Ainda, Wilson. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Meu microfone tá funcionando. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois. Vamos lá. Acho que ele tá pipocando lá no trem. Oi, professor, o meu microfone tá pegando, normal. O teu tá normal, né? Eu acho que é a do Daílson que tá com problema. Mas eu tô respondendo aqui para ele, Ah, sim. é só para que ele consiga pegar a resposta lá, tirar a dúvida dele.
Entendeu, Dailson? Eu vou dar aí uns 30 segundinhos para você ler, e aí eu vou ter que seguir a aula. Então, vamos seguir. Vamos ver o chat. Vamos seguir aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos ter que seguir. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui.
Você está me ouvindo? Aqui está no Galaxy J1 Mini. Tá normal o meu áudio aí? Você pode me responder? Bom, de toda forma, eu vou subir a aula logo, logo lá no YouTube, tá? São 9h20, já já nós estamos terminando. Bom, vamos lá. O Caio Mário da Silva Pereira, que estava ali no slide anterior, ele vai falar de como que uma lei perde validade, tá? Ou seja, ela perde a eficácia. O texto continua impresso, guardado em algum lugar, em algum arquivo, mas não gera efeito mais na sociedade, tá? Ela se dá de duas formas. Ou a revogação ela será expressa, ou seja, vai estar disposta em uma lei posterior a ela, ou ela será tácita, tá? A revogação tácita vem uma lei posterior que trata da mesma matéria, no entanto, ela não revogou a lei anterior. Então, o que ele diz aqui na revogação tácita? Existe um princípio do direito quando se refere às leis que se chama o princípio da compatibilidade das leis. As leis, elas têm que ser compatíveis entre si quando tratar do mesmo assunto. Se houver incompatibilidade delas, né, a lei mais nova vai revogar a lei anterior. Então, perceba, quando vem o código, vem a nova Constituição, é uma lei, ela não menciona nada com relação à lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela fica quieta. Então, ela não revogou e nem validou expressamente, ou seja, você não acha dentro de algum dos artigos da Constituição alguma menção à lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o que se fez? Olhou o conceito de meio ambiente lá da Constituição, no artigo 225 e nos outros artigos esparsos dentro da Constituição, e olhou a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, porque os dois estão tratando a mesma matéria. E perceberam que há compatibilidade entre as duas. E, portanto, não houve a revogação tácita da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, logo houve uma recepção, houve uma revalidação tácita da Constituição para essa lei. A título de conhecimento, com relação à revogação expressa, nós temos duas formas de revogação. A revogação total, quando você revoga uma lei por completo, do primeiro artigo ao último. Essa revogação total se chama abrogação. Ou quando você atinge apenas parte da lei anterior, deixando valendo as partes não atingidas. Tá? Nisso aí a gente chama de revogação parcial ou derrogação. Tá? Então, vem uma lei nova e fala, ó, fica revogado o inciso tal da lei tal, do artigo tal da lei tal. Pronto. Só atingiu aquele pedacinho. Aquele pedacinho, ele é sumariamente riscado, perde a eficácia, não gera mais efeito, ninguém mais é obrigado a segui-lo. No entanto, os outros artigos, o conteúdo restante da lei continua valendo, continua em vigência. Então, revogação total, é uma revogação expressa, está contido numa lei. Ela se chama abrogação também. Revogação parcial, está também contido numa lei posterior, mais nova. Se chama também derrogação, ok? Isso aí cai em concurso também, tá? Bom, e aí quando você pega esse autor aqui, que é um doutrinador, chamado Fiorillo, ele está na nossa referência bibliográfica, está aqui. Quando você pega o Fiorillo, ele vai dizer o seguinte, ó, em face da sistematização dada pela Constituição Federal de 88, podemos tranquilamente afirmar que o conceito de meio ambiente dado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi recepcionado pela Constituição. Olha aqui, vamos lá de novo aqui, ó. Foi recepcionado.
Isto porque a Carta Magna, ou também Constituição, buscou tutelar, proteger não só o ambiente natural, como também o artificial, o cultural e o do trabalho. Nós vamos depois ver como que se classifica o meio ambiente do ponto de vista jurídico, que é diferente do conceito lá da biologia. Ok? Então, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi recepcionada. O que muda é apenas a forma de interpretá-lo. Nós vamos ver lá na frente. Tá? Então, é o que está dizendo aí. Tá? Normalmente, quando você vê que uma lei fala Lei da Política Nacional do Meio Ambiente ou Política Nacional das Relações de Consumo, toda parte de uma lei que fala de política nacional, o primeiro artigo dele ou vai ser conceitual ou vai trazer os princípios que devem ser observados. Tá? No caso da Política Nacional do Meio Ambiente, a parte que tem as definições, os conceitos, está no artigo 3º. Ele vai trazer qual é o conceito de meio ambiente, qual é o conceito de poluição, qual é o conceito de degradação da qualidade ambiental, de poluidor, entendeu? É bem interessante. Tá? Então, essa lei, vocês que vão atuar como profissionais, estou tentando pegar um trem aqui, sumiu. Como profissional, peguei aqui. De geoprocessamento, vocês têm que pegar essa lei e dar uma olhada. Tá? Aqui, ó. Tem um detalhe aqui que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, vou botar lá no quadro branco, vou sair daqui dessa tela e vou lá no quadro branco. Tá? Aqui, ó. Eu vou mudar aqui, vou apagar esse cara aqui, puff. Os sites do Senado Federal, Câmara Federal e do Planalto são os depositários oficiais da legislação federal. Tá? Ok? Então, se você colocar lá www.planalto.gov.br, você vai entrar lá, vai ter do Senado e vai ter da Câmara, câmara.gov.br, ou câmarafederal.gov.br, não lembro agora, tem uma parte lá que são as leis. Você pode baixar a lei em HTML ou em PDF. Com um detalhe, é a do dia. Se teve uma alteração em alguma lei num dia anterior, se você baixar ela hoje, ela já está atualizada. Tá? Então, e é grátis. Então, qualquer lei federal você poderá acessar num desses 3 sites. Fora aí, você pode achar no Ministério Público uma outra lei que interessa para eles manterem ali, né? No Ministério Público Federal, no caso. Nos ministérios lá de Estado, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, você vai achar tudo lá, inclusive as resoluções do CONAMA, tá? Então, aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente. Você vai achar as legislações federais e as resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que nós vamos estudar ele aqui nesse curso, tá? Da mesma forma, professor, mas e se eu quiser procurar uma lei estadual? Basta você ir, né? Leis estaduais, aqui, ó, leis estaduais. Basta você ir nos sites dos governos estaduais ou nas assembleias
legislativas. Cada estado tem a sua. Tá? Há leis municipais. Sites das prefeituras ou das câmaras municipais. Tá? Aí, às vezes, você tem assim, tem uma associação de defesa do meio ambiente. Pode ser que você ache lá, mas esses aqui são mais seguros porque eles são oficiais e estão sempre atualizados. Ok? Então, gravem bem isso. É uma fonte de pesquisa, vocês vão achar isso facilmente, porque vocês, enquanto profissionais de geoprocessamento, vocês vão ter contato com isso o tempo todo. Questões do meio ambiente, vocês vão viver mexendo com isso. Vão fazer um manejo florestal. Vão te contratar. Você vai lá com seu drone, com seu equipamento, seja lá o que for, né, com seus mapas que vocês pegaram, não sei de onde, né, às vezes você tem que dar uma olhada na legislação para ver o que você pode, o que você não pode, o que você pode colocar no laudo, entendeu? Quais são as consequências, tá? Bacana? Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Tá com sono aí, Dailson? Já estamos terminando aqui. Vamos lá. Qual é a definição legal de meio ambiente? Está lá no artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Para eu não escrever toda hora Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente escreve assim, ó, LPNMA. Tá? Quando é Constituição Federal, a gente coloca assim, ó, vixe, estranho que é diferente. CF, tá? É só, para a gente não estar toda hora escrevendo o nome de lei, a gente só coloca a abreviatura, é uma técnica que a gente usa, tá? Então, olha o conceito de meio ambiente. É um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Eu vou ter que dar uma saidinha de 1 segundo para resolver um problema aqui, rápido. Já estou voltando. Pronto, pessoal, voltei. Vamos lá. Quando eu vou interpretar esse conceito, de novo, nós temos que entrar com técnicas de interpretação, né, de hermenêutica do direito constitucional. Nesse caso, esse conceito ele vai se basear no conceito lá da biologia. Tá? E o conceito da biologia é o que é o meio ambiente? É a interação de todos os seres vivos entre si, que vai permitir que eles consigam viver num determinado meio, num local, sofrendo influência e influenciando os aspectos externos da vida, né? Então, tipo assim, temperatura, umidade, solo, água, isso tudo influencia na vida
na vida dos seres que estão ali, vivos, que estão ali num determinado local, tá? Tranquilo? Então, isso é o que a gente chama de interação. Toda vez que falar interação, é alguém influenciando e sendo influenciado por outrem, né? Sempre será isso. Então, essa interação, influência e influenciado, será ou de ordem física, ou de ordem química, ou de ordem biológica, ou as três juntas. Tá? E essa interação, influência, você influenciando e sendo influenciado, é que vai permitir, vai abrigar e vai comandar, vai organizar a vida num determinado lugar em todas as suas formas. Inclusive a humana, tá, gente? Tem pessoas que entendem meio ambiente sem a presença do homem. Isso está errado. Tá? Dentro do conjunto que vai compor aquele grupo biótico. Bióticos são as populações de indivíduos que estão num determinado meio ambiente. Então, eu tenho uma parte biótica e tenho uma parte abiótica. Solo, altitude, umidade, calor, luz, água, isso tudo forma. Então, se chega numa caverna lá, não tem luz lá. Provavelmente, os seres vivos que estão lá, eles têm dificuldade de enfrentar a luz, porque eles já se adaptaram à ausência de luz. Mas eles vivem bem com aquele ambiente, com aquela temperatura, com aquela umidade que está lá dentro. Tá? Da mesma forma, o mar. As populações, os indivíduos que estão ali no mar, eles vivem em camadas. Tá? Então, os peixes menores, eles ficam mais na superfície, os peixes maiores ficam mais para baixo um pouco, e lá no fundão mesmo, lá próximo do chão, lá no fundo do mar, vão ter outras espécies, porque lá a pressão é muito grande, que a camada de água que está em cima dele é muito grande, e provavelmente não tem luz. A luz não consegue chegar lá. Então, são seres vivos que estão adaptados para aquela condição. Ou seja, as interações ali de ordem física, química e biológica. Ok? Bom. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Para a Organização das Nações Unidas, para a ONU, o meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre seres vivos e as atividades humanas. Tá? Ok? Então, isso tudo no nosso caso, para a nossa legislação, o que vale é esta aqui, ó. Eu vou dar uma destacada. Isto aqui é o que é a definição. Volta lá. Eu quis fazer uma coisa e aconteceu outra. Não sei por quê. De vez em quando acontece essas coisas. Ó, isso aqui é a definição legal de meio ambiente. Então, se alguém falar assim, a legislação brasileira, como que ela define meio ambiente? Você vai falar, eu vou lá no artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e vou pegar o conceito lá. Então, o que não for isso aí, para a nossa legislação, não interessa. Tá? Tranquilo? Então, esse é o conceito da nossa legislação, está numa lei federal, vale no país inteiro, do que é meio ambiente. Beleza? No meu doutorado na Argentina, cada vez que eu ia lá, a gente se reunia de 6 em 6 meses. Ou era em janeiro, ou era em julho. Ficava lá no mínimo 2 semanas, lá estudando, na universidade lá. Sempre um professor lá perguntava, aí de vocês, era uma classe formada só por advogados, a nossa turma, do Brasil inteiro. Quem é que manja do meio ambiente aí? De direito ambiental. Aí os meus colegas falaram, o Alessandro lá de Cuiabá. Então, toda vez que eu ia para lá, eu tinha que explicar, tinha que parar um sábado à tarde, alguma coisa assim, para dar aula para os professores de direito ambiental brasileiro. Tá? Porque eles queriam entender como é que funcionava essa legislação nossa. Ela é bem, digamos assim, única. Tá? Chama muita atenção deles. Objetos da tutela
ambiental. Tutela, quando a gente fala tutela, é proteção. Tá? Você usa essa expressão tutela quando você precisa proteger alguém ou algo que não consegue fazer isso sozinho. Então, tipo assim, uma criança que perdeu os pais, né, provavelmente será nomeado por um juiz que cuida da infância e da juventude, um tutor para cuidar dos interesses dessa criança, alimentação, educação, patrimônio que os pais tenham deixado e tudo mais. Então, nesse caso, eu estou fazendo a tutela, a proteção do meio ambiente, porque ele não consegue fazer isso sozinho, tá? Então, eu pego aqui o conceito aqui, ó, meio ambiente. Lá do artigo 3º, nós vimos no slide passado. Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vamos lá no artigo 225 da Constituição Federal. Olha o CF aqui que eu falei para vocês, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Está explicando o que é esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um bem de uso comum de todo o povo, que é essencial à sadia qualidade de vida. E aí agora vem a sanção. Lembra que eu falei? Toda lei tem uma sanção, tem uma obrigação, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, não só para as presentes, mas também para as futuras gerações. Tá? Tranquilo? Bom, como vimos anteriormente, com a promulgação em 5 de outubro de 88 da Constituição Federal, a interpretação normativa da norma da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi alterada para uma interpretação mais antropocêntrica. Por quê? Porque essa Constituição Federal de 1988, aqui, Constituição Federal, ela vem falando já no seu artigo 1º que um dos princípios do nosso país, está no inciso 3º do artigo 1º, é o reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, a nossa Constituição, ela é um pouco diferente da Constituição anterior, a nossa atual Constituição, que é de 88, ela inaugura uma nova realidade sob o ponto de vista do direito constitucional, que a anterior, que era de 67 e 69, do regime militar, ela não levava muito em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana. Era permitido, por exemplo, prender a pessoa em qualquer horário, né? Então, chegava de madrugada, a polícia chutava o pé da porta sua lá e entrava dentro da sua casa e te prendia. Só que compreendeu-se que essa situação era muito violenta para a família da pessoa que estava sendo presa. Você assustava a criança, a mulher, todo mundo. Era uma agressão muito forte. Então, essa Constituição, eu tenho que entender que a pessoa humana ela é portadora de dignidade, feita em imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que protegê-lo. Tá? Portanto, é que ele está dizendo aí que a interpretação de toda a legislação nossa, ela fica mais antropocêntrica, ou seja, o homem, portador de dignidade da pessoa humana, no centro da interpretação de toda a nossa legislação. Tá? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Enfim. Então, vamos ver o objeto da proteção ambiental, da tutela ambiental. O que é? Qual é o objeto? O que está lá dentro desse artigo 225 que nós precisamos entender? Bom, ele tem dois objetos, um imediato e um mediato. Mediato é o que vem logo depois do imediato, tá? É que nem o próximo, o redor e o derredor. O redor está bem próximo de você, derredor está logo mais ali distante, pouco distante. Então, qual é o objeto
imediato, tá? É a busca, é a proteção da qualidade do meio ambiente. Então, se eu conseguir manter a qualidade do meio ambiente, eu vou atingir o objeto imediato logo depois, que é a saúde, o bem-estar, a segurança da população, que se vem sintetizado na expressão da qualidade de vida. Então, quando eu faço a proteção da qualidade do meio ambiente, consequentemente, num segundo momento, eu vou também estar, por via de consequência, protegendo a sadia qualidade de vida de todas as populações que estão no meio ambiente, especialmente a humana. Eu não posso interpretar o meio ambiente sem a presença humana. Aliás, você faz a proteção do meio ambiente em benefício do homem. Tá? Então, imediato. Agora já, imediato logo após e em seguida. Vou parar aqui. Vamos parar a explicação aqui. Dúvidas? Bom, então não tem dúvida. Seguinte, pessoal, nós vamos nos encontrar daqui a 3 semanas, tá? Como eu disse no começo da aula, você está me ouvindo agora, Dailson? Ah, beleza, que bom. Era o seu computador? Você está com o microfone desligado. Eu saí e voltei, aí voltou e já estava o som. Ah, então bom, que bom. Eu estava preocupado. Bom, então é o seguinte. Eu falei no começo da aula, vocês não tinham entrado. O nosso calendário não alterou, porque ficava, no início, imaginava-se que ia ser uma suspensão de 15 dias, prorrogada por mais 15 dias, enfim. Descobriu-se que os efeitos dessa pandemia eram muito mais graves, muito mais problemáticos do que se imaginava. E só que daí o Instituto Federal do Mato Grosso não alterou o seu calendário, tá? Do ano. Então, nas próximas 2 semanas são férias. Então, nós não vamos nos encontrar nas próximas 2 semanas. Vai ser uma interrupção de 14 dias. Na terceira semana, tá? Que vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, nós voltamos normalmente com as nossas webconferências. Então, olha aqui. Hoje são 27 calendários. Então, 27, nós vamos voltar no dia 18 de julho. Dia 4 de julho e dia 11 de julho, nós não teremos aula, mas já no dia 18 nós voltamos, tá? E vida que segue, ok? Espero... uma outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês, tá? Esse negócio de ficar em casa, desde dezembro praticamente em casa, eu só saía para ir dar aula e voltava, porque o fórum parou, o meu escritório está parado desde dezembro, enfim. Então, eu fiquei muito tempo em casa. E como Professor, durante as férias vai ficar aberto os exercícios para a gente fazer? Vai. Eu não vou fechar nada, não. Vou deixar tudo pronto, tudo lá. Então, o que eu fazia? Eu andei fazendo uns cursos, eu gosto de cozinhar, fiz curso culinário, blá, 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 e comecei a ler bastante coisa que pudesse ou me enriquecer como professor, ou como profissional da área de direito, ou os assuntos mais variados. E eu fiquei acompanhando essas questões da pandemia na Europa. O que aconteceu na Europa? O que aconteceu nos Estados Unidos? Porque o que aconteceu na Europa e aconteceu nos Estados Unidos, muito provavelmente iria acontecer no Brasil. Tá? Então, o que está acontecendo no Centro-Oeste agora? Nós estamos entrando na pior fase do gráfico da pandemia. Então, coincidentemente, essas 2 semanas de férias que nós vamos ter, provavelmente não vai ser só 2 semanas, serão as próximas 4 semanas, nós teremos muitos problemas aqui na Baixada Cuiabana com o Covid-19. Tá? Então, tomem cuidado, levem a sério, evitem aglomeração, usem máscaras. Óbvio que se você está com um grupo de pessoas que é do seu convívio, tudo bem, pode continuar normalmente, não se preocupe. No entanto, se você perceber que uma dessas pessoas apresentar sintoma, isole-a.
Um outro detalhe que é importante: não espere chegar no 3º ou 4º dia. Se você está com sintomas, vá para o posto de saúde. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhores são as chances. Aliás, é assim, é 99,99% que você não será internado e você não terá sequelas no pulmão. Quem chega a ser entubado, tá? Os médicos não estão falando isso, está desenvolvendo fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar é um endurecimento do tecido pulmonar. Ou seja, a sua vida vai reduzir. Tá? Num dado momento, o seu pulmão vai ficar tão rígido que você não vai conseguir mais respirar. Então, se você tinha uma expectativa de viver até 80 anos, 50 e alguma coisa, você vai ter muita dificuldade. Então, esse vírus é sério, né? Mas ele é fácil de tratar. Ele não é difícil de tratar. Então, azitromicina, ivermectina, cloroquina ou hidroxicloroquina, vitamina C, vitamina D e zinco. É fácil de conseguir isso. Parece que agora caiu a ficha, vão distribuir os kits, tá? Aqui na Grande Cuiabá. Várias prefeituras já estão fazendo isso, Guarantã, Sorriso, Lucas, os prefeitos já estão distribuindo os kits. Então, tomem cuidado, tá? Protejam-se, protejam os familiares de vocês, as pessoas que vocês gostam. Não dá para brincar, tá? A turma que está na periferia não está levando a sério. Os dados mostram, o serviço de informação mostra que a turma das periferias de Cuiabá e Várzea Grande continuam fazendo churrasco, tomando cerveja, não estão nem aí para a paçoca, como eles sempre tiveram, é o estilo de vida deles. Só que essa doença, ela começa no centro das cidades e se espalha para as suas periferias. Quando chega na periferia, o regaço é maior. Então, cuidem-se, por favor. Tá? Estou falando isso como um professor, um amigo, alguém que está preocupado com vocês. De resto, um ótimo final de semana. Fiquem na paz. A plataforma vai estar aberta. Tá? Qualquer coisa a gente se interage pela plataforma, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, ó. Tudo de bom para vocês aí.